carta, a carta de Pero Vaz de Caminha, seria uma carta intuitiva? Elahá. Não existe nada que a gente possa imaginar da grandeza daquilo que estava acontecendo que não tivesse a presença de espíritos intuindo. Então, não é só a carta de Pero Vaz Caminha que é intuitiva. A consulta no médico que diz assim, vamos fazer o exame tal para ver o que pode ser isso. A construção de um texto que o repórter faz para jogar no jornal do dia seguinte. A poesia construída pelo poeta. As cartas que nós escrevemos para as pessoas, os e-mails que nós produzimos, quando eles possuem relevância significativa, eles estão apoiados de maneira intuitiva por uma série de entidades. Agora, se você imaginar, não por ser o Brasil, mas a descoberta da América, a descoberta do Brasil, a descoberta da Austrália, a descoberta do Polo Norte, do Polo Sul, as descobertas, elas não são feitas apenas do ponto de vista material. Há uma mobilização espiritual muito grande. Então, não é nada de anormal nós imaginarmos a caravela de Cabral repleta de entidades apaixonadas pela página maravilhosa que iria ser escrita, inspirando determinadas coisas que Pero Vaz de Caminha registra na sensibilidade que ele coloca no texto ao descrever as características daqueles que eram os nativos. Só para completar, palavras de Humberto de Campos, momento do descobrimento, aportam as primeiras naus na praia, né, de Veracruz, da ilha de Veracruz, e no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo, assembleias espirituais sob as vistas amorosas do Senhor abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e bravias. A gente vai duvidar que houve planejamento espiritual, que estamos em solo sagrado para a nossa própria redenção. Aqui é um celeiro de redenção. E resgatando o que Elahá tão lindamente também falou, respondendo à questão que citava, né, a mensagem atribuída a Chico Xavier, que a gente também questiona, sobre a universalidade dos espíritos. Nós tivemos um grande ceareiro espírita aqui no estado do Rio de Janeiro, conhecido nacionalmente, grande professor Leopoldo Machado. O livro foi escrito, né, esse nosso livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi escrito em 48. 38, desculpe, em 38. E Leopoldo Machado, professor Leopoldo Machado, já em 1934, em conferência espírita na sede da Federação Espírita Brasileira, já dizia, numa palestra que ele conferiu na Federação, berço, Brasil, berço da humanidade, e a gente extraiu uma fala de Leopoldo Machado em 34, ou seja, 4 anos antes, né, do lançamento do livro. Do ano que é ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier, o livro. Leopoldo Machado diz o seguinte, meus amigos: nosso amor ao Brasil é o de quem sente e sabe a sua pátria destinada a desempenhar uma gloriosa e providencial função dentro da vida. É o afeto de quem sente e sabe que o Senhor de todas as coisas confiou à sua terra a mais bela função que um povo e uma nacionalidade podem desempenhar, qual a de serem verdadeiros intérpretes da doutrina luz, amor e verdade emanada dos evangelhos de Jesus. Então, nós temos fincada aqui no nosso solo, na pátria do Cruzeiro, na terra do Cruzeiro, também a árvore da terceira revelação. Concordamos com Leopoldo Machado, enxergamos essa vocação espiritual do nosso Brasil e, com isso,
chamamos a nossa responsabilidade para sermos bons auxiliares nesse processo de darmos cumprimento a essa missão espiritual da nossa pátria. Olha, eu por mim ficaria aqui até terça-feira que vem, mas infelizmente... Ou a outra quinzena. Ou a outra terça-feira. Mas infelizmente nós temos que encerrar, já deu o nosso horário. Mas, Elahá, quais são as suas considerações finais sobre tudo o que foi falado aqui hoje? Eu acho que a magia daquilo que a gente viu no dia de hoje é exatamente essa movimentação do mundo espiritual, soprando nas velas para o local exato do ponto de atracamento. Que se fosse num outro lugar, a história seria outra. Esse movimento de recepção dos índios, essa capacidade dele de nos acolherem, de nos receberem, essa sensibilidade na carta de Caminha, registrando a personalidade ingênua e doce dos indígenas, é uma coisa fantástica. E também todo o trabalho da espiritualidade, produzindo os reis que deram sequência a toda essa condição da escola de Sagres, e depois que tudo está feito, não precisa mais a dinastia. Dom Manuel I pode assumir o poder, porque não preciso mais de sábios, reis sábios, preciso de capitães para comandar a ocupação do Brasil. Aí entra Dom Manuel I e sai a dinastia que estava antes. Isso é belo demais. Cris, as suas considerações? Eu acabei apresentando esse texto de Leopoldo, né, como um estímulo para que nós nos congracemos cada vez mais nessa nossa tarefa, né? Tarefa de sermos colaboradores dessa missão espiritual da nossa pátria. E sempre reforçando essa ideia, não ufanista, mas uma ideia de nos chamarmos a atenção para a nossa necessidade de trabalho e de chancelarmos essa vocação do acolhimento, chancelarmos essa vocação da fraternidade do povo brasileiro, da nossa amorosidade, né? Não deixarmos isso se esvair em injunções políticas, em setorização das nossas demandas, das nossas ansiedades. Somos um único povo, um único coração a pulsar pelo mundo e pela melhoria das nossas próprias vidas. Então, sigamos frente, né? Em rota segura, porque as naus portuguesas já nos apontaram a trajetória marítima correta. Olha só, Denise, a gente gosta, né, sempre de citar, né, da onde as pessoas estão participando. Eu tentei, eu anotei, fui anotando até um pedaço, mas, gente, é o Brasil inteiro na live. Eu também anotei aqui um pouco. Para o mundo. A gente tem Minas Gerais, Goiás, a gente teve o Canadá, Toronto, temos a Patrícia de Roios lá na Flórida, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, tivemos o Amapá presente também. Então, eu estou falando esses estados porque a lista com as cidades, a gente fica mais meia hora para terminar de ler, né? Então, assim, muito obrigada pela participação de todos. Lembrando que esse estudo, ele acontece de forma alternada. Hoje a gente teve a Live Brasil, um Coração para o Mundo. Semana que vem, terça-feira, às 9h30, a gente retorna com o estudo da Revista Espírita. Depois voltamos com o Brasil e assim alternando. Amanhã, aqui na FegoFlix, teremos o Livro dos Médiuns, às 9h30. Podem acompanhar aqui pela FEGO ou os canais parceiros. Denise, alguma consideração final? Sim, só agradecer mais uma vez à FEGO, né, Federação Espírita do Estado de Goiás, e aos nossos parceiros de transmissão, que nos ajudam a levar todo esse conhecimento, essa nossa história, né, a todos os corações, que hoje, por exemplo, nós estivemos no Canadá, estivemos nos Estados Unidos, quer dizer, isso graças aos nossos parceiros que estão sempre conosco
colaborando. Então, é só realmente agradecimento. E a vocês dois, né, que realmente é uma aula de história, é uma aula de doutrina, e a gente sai daqui realmente assim, sentindo esse êxtase todo, né, de estarmos aqui participando. A gratidão é imensa, gente, porque nos torna realmente brasileiros, né? E a gente pensa, meu Deus, e eu estou aqui. Né? Isso é maravilhoso. Não por muito tempo. Essa lá vem ele. Deixa eu ficar no Brasil. Essa sopa de ser brasileiro só nessa. Eu quero ficar em solo brasileiro. Ninguém Daledino, né? Daledino. Obrigada, obrigada, Elahá, Denise, a Valéria, que também está aqui trabalhando ainda com a gente. Vocês não sabem, mas vai continuar, está aqui, ó, trabalhando ainda. Voltamos, então, no dia 9 de novembro, com a Live Brasil, Um Coração para o Mundo. Semana que vem, Revista Espírita. Uma boa noite. Fiquem agora com um lindíssimo poema para fechar com chave de ouro essa noite maravilhosa. Boa noite e boa semana a todos. Não perca, por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha, e depois da montanha, aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus.